Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 331. Behemoth 1. Porque Ashton deveria ter medo de uma árvore de fabricação de mortos-vivos. Ele próprio era um morto-vivo, e como as maçãs poderiam matar alguém que já estava morto? Se alguma coisa, pode acabar energizando-o. Ashton estava confiante, mas havia um problema. Se as maçãs pudessem transformar alguém em um ser morto-vivo, então era melhor para ele desligar os genes de lobisomem e vampiro. Quem sabe que tipo de efeito a maçã teria sobre esses genes? E Ashton também não estava interessado em descobrir. Além disso, como ele já era morto-vivo, a árvore ou seus protetores podem nem atacá-lo tecnicamente, pois ele era um deles. Esse maldito lago é muito profundo, francamente, não tenho ideia de quando esta parte foi construída em Euporia. Os construtores podem ter enlouquecido com este. Ashton continuou nadando até que sentiu algo ao lado dele. Ele imediatamente se virou para ver Ursa. Ela acenou para ele antes de agarrar seu braço e arrastá-lo mais fundo no abismo. As sereias eram uma criatura que pertencia a ambos, à água e ao céu. Com base em suas necessidades, eles poderiam mudar seus corpos para tocar as nuvens ou as trincheiras mais profundas de um oceano também em uma velocidade desumana. Enquanto Ashton lutava para nadar e afundar os pés, Ursa mergulhava como um profissional. Com a ajuda dela, a jornada que levaria horas para Ashton foi concluída em poucos minutos. Demorou um pouco para Ashton se ajustar à pressão de estar tão fundo debaixo d'água. Seus movimentos estavam um pouco restritos. No entanto, Frank já havia ensinado a eles um ou dois truques para ajudá-los a se familiarizar com a mudança de pressão e força gravitacional dos planetas. O truque era manipular a mana ao redor deles para fazê-los sentir como se estivessem na Terra. Demorou algum tempo para pegar o jeito, mas Ashton entendeu. Graças a isso, a pressão subaquática não parecia tão ruim para ele quanto seria se Frank não os ajudasse. Eu deveria agradecê-lo novamente por me ensinar isso. Ajudou muito. Deixando isso de lado, gostaria de elogiá-lo por suas proezas de mulherengo. O que você está falando? Sobre a Ursa. Tem mais alguma mulher aqui? Olha ela, muda ela. Ela deixou de querer comê-lo para decidir ajudá-lo. Você com certeza tem jeito com as mulheres. Ah, isso. Digamos que com um playboy como você dentro da minha cabeça, coisas como essa acontecerão com facilidade. Uau! Vou levar isso como um elogio, um playboy virgem. Retiro. A brincadeira terminou quando finalmente chegaram à entrada da caverna subaquática. Ursa soltou as mãos de Ashton antes de se virar para sair. Não sei porquê, mas sinto que você será capaz de derrotá-los, e espero que consiga. Ela murmurou. Pode ser egoísmo da minha parte dizer isso agora, mas a razão pela qual tentei destruir a árvore não era para proteger as outras criaturas que viveram aqui. Meu destino também está ligado à árvore. Ashton não podia falar muito porque não queria que a água inundasse seu corpo. Mas Ursa deve ter entendido a razão por trás de sua expressão perplexa e continuou com seu segredo. Estou preso à árvore. Enquanto essa árvore existir, não posso deixar este lugar. Deve ter sido mais uma das medidas que aquela rainha bruxa tomou para garantir que eu nunca mais escapasse do planeta. Ashton acenou com a cabeça e deu-lhe um polegar para cima. Ele iria destruir a árvore independentemente do efeito que teria sobre a Ursa. Afinal, seu foco principal não era fazer amigos, mas concluir o julgamento. Com tudo em aberto, Ursa decidiu se despedir. A sereia foi uma de suas últimas formas raras restantes. Ela não podia arriscar que fosse destruída por estar sob a influência da árvore. Ashton entrou na caverna assim que Ursa saiu. Ele já havia perdido muito tempo vagando por aí, e agora que seu alvo estava bem na frente, ele não queria esperar mais. Uau! Tem ar dentro. Ashton murmurou. Ele imaginou que, como a caverna estava dentro do lago, seria inundada com água. Mas depois de nadar por alguns minutos, ele acabou em uma caverna bastante normal. Uma variedade de musgos estava preso às paredes da caverna, fornecendo luz assim que o lago foi iluminado. HM. Então é por causa dessas coisinhas. O lago estava brilhando. Interessante. Você não estava ciente dessas coisas?
Não. É a primeira vez que vejo isso. Parece que minha civilização há muito estagnada recebeu um impulso de conhecimento de algum lugar e aqui estava eu pensando que sei tudo sobre a galáxia. Vamos indo. A caverna parecia mais uma masmorra do que qualquer outra coisa. No entanto, Ashton tinha que ser mais cuidadoso do que antes. Na ausência de percepção, ele poderia ser atacado de qualquer lugar e a qualquer momento. Ele continuou andando e andando, mas ao contrário do que esperava, não encontrou uma única criatura dentro. Isso foi até que ele se deparou com alguns sons de mastigação. Alguém estava fazendo uma refeição e eles não estavam sendo tão sutis sobre isso. Que porra! Quando Ashton ouviu aqueles sons, ele pensou que talvez estivesse perto da macieira e os mortos-vivos estivessem saboreando as frutas. Mas quando ele espiou dentro da câmara, viu algo totalmente diferente. Os mortos-vivos estavam comendo bem, mas eles não estavam comendo algumas frutas, mas uns aos outros. Alguns dos mortos-vivos sendo devorados ainda estavam vivos, mal, mas vivos. No entanto, os outros não deram a mínima para isso e continuaram cavando. Era uma visão verdadeiramente doentia. O que está acontecendo aqui? Porque eles estão comendo um ao outro. Esta é a primeira vez que vejo algo assim também. Você deve recuar um pouco e observá-los. Podemos encontrar algo importante para mais tarde. Ashton não disse uma palavra e recuou lentamente. Mas era tarde demais. Seu cheiro já o havia delatado. Os mortos-vivos famintos estavam avançando diretamente para ele. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 332. Behemoth 2. Uma hora depois. Os rosnados dos mortos-vivos cessaram, e os gritos da matança foram finalmente silenciados. O silêncio mais uma vez envolveu a caverna manchada de sangue. O campo de batalha estava quieto, pois agora era um cemitério de insepultos. Os mortos-vivos mais uma vez se transformaram em cadáveres. Entre os vencedores, um único homem se destacou, coberto com o sangue de seus inimigos com uma grande espada bem segura em suas mãos. Ele olhou em volta para ver se mais alguém infelizmente havia sobrevivido. Mas no campo dos mortos, não havia ninguém que pudesse olhar de volta para Ashton. Essa foi por pouco. Ashton ofegou. HM. Eles eram mais fracos do que eu esperava. Ashton suspirou em aborrecimento. Mais fraco do que o esperado. Astaroth estava dormindo durante a luta ou algo assim. A única coisa que Ashton conseguia pensar que os tornava mais fracos seria que esses mortos-vivos não explodiam como os do lado de fora. Em vez da capacidade de ser um homem-bomba, sua resiliência era diferente de tudo que Ashton havia testemunhado antes. Foi a primeira vez que ele teve que lutar contra os mortos-vivos que tinham poderes regenerativos. Sim, mortos-vivos que poderiam regenerar seus membros e, em alguns casos, até mesmo suas cabeças. Simplesmente matá-los não era suficiente. Ele foi forçado a queimá-los completamente e, por completo, ele teve que cortá-los em pequenos pedaços primeiro e depois queimá-los até que nada fosse deixado para trás. Ashton não podia apressar o processo, já que os mortos-vivos se curariam se não fossem cortados em pedaços. Além disso, o fogo sozinho não poderia detê-los. Então havia isso. Você teve que queimá-los, então qual é o problema? Foi bem fácil. Vamos nos concentrar apenas no julgamento. Apesar de dizer isso, a questão ainda estava à espreita em sua mente. Porque esses mortos-vivos estavam comendo uns aos outros. Sem mencionar seus questionáveis poderes regenerativos. Mortos-vivos não deveriam ter esse tipo de habilidade. Bem, ele deveria ser a única exceção. Ficar pensando no assunto não vai ajudar. Eu preciso encontrar e destruir a árvore antes que qualquer outro bastardo esquisito venha atrás de mim. Aposto que você quer perguntar à sereia sobre a localização agora. Sim, eu meio que esqueci esse assunto. Ah, não é como se você se lembrasse também. Ai. Tirando isso, é bom saber que garotas não são as únicas interessadas em você pela primeira vez. Os mortos-vivos adorariam ter alguma intimidade com você também. Porra, você é um Chad. Mesmo fazendo os mortos-vivos se sentirem vivos, apenas me ajude a encontrar a árvore. Arranhe isso.
Eu já fiz. Bem, ele ainda não havia encontrado a árvore, mas podia sentir uma leve aura sinistra ao redor. Uma aura de morte. Sendo um necromante, sentir a morte não era estranho. Ainda assim, ele se sentiu um pouco estranho porque não havia uma fonte emitindo o tal mano hostil, mas duas. De acordo com a descrição do julgamento e o monólogo de Ursa, apenas uma árvore deveria existir. O que significaria que a árvore havia se reproduzido sozinha ou havia alguém protegendo a árvore? O que significaria? Eles comeram 1 tonelada de maçãs. Se houvesse 2 árvores, Ashton seria capaz de pegar uma para se tornar a si mesmo e sua convocação mais fortes do que nunca. Enquanto no segundo caso, ele pode acabar encontrando uma nova convocação para si mesmo. O que seria um bônus adicional? Você sabe que não precisa levar a árvore inteira com você, certo? Algumas sementes de maçã devem ser suficientes. Eu sei que. Mas você sabe como sou preguiçoso e esquecido. Você acha que alguém como eu teria paciência para levantar uma árvore? Isso é verdade. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Não é como se você conhecesse um lich tão obcecado com a vida e a morte que pularia na oportunidade de estudar algo novo. Ponto que eu farei isso. Sem perder mais um minuto, Ashton se dirigiu para o local esperado da árvore. Ele encontrou alguns mortos-vivos aqui e ali, mas percebeu algo. Conforme ele se aproximava das fontes, o número de mortos-vivos que ele encontrou estava diminuindo drasticamente. Tanto que fazia meia hora desde a última vez que ele matou um morto-vivo. Parecia estranho porque esta árvore aparentemente era capaz de dar-lhes mais poder. Portanto, não fazia muito sentido que eles fossem povoados longe da árvore. Quase parecia que eles estavam com medo de alguma coisa e fugindo dela. Se fosse esse o caso, faria sentido porque eles estavam comendo um ao outro, em vez das maçãs. Uma vez que as maçãs foram consumidas, os mortos-vivos ficaram com fome enquanto viveram. Não poder comer mais maçãs pode tê-los enlouquecido. Como resultado, eles decidiram comer a próxima melhor coisa, aquele que comeu as maçãs. Ainda assim, Ashton não estava convencido por sua própria teoria, ou talvez fosse porque ele não queria pensar que alguém mais forte do que todos estava acampando ao redor da árvore. Se o que Ursa disse sobre as maçãs fosse verdade, e houvesse uma criatura vivendo ao lado da árvore, faria muito sentido porque Ashton estava sentindo 2 fontes de aura mortal em vez de uma. Depois de comer milhares de maçãs, o bastardo se sentiria como se estivesse tomando esteroides ou algo assim. Está ficando mais escuro agora. Achei que o musgo cobriria toda a caverna, não apenas as partes rasas. Ashton murmurou antes de revelar o cristal de Serape mais uma vez para iluminar o caminho. Agora está melhor. Também acho estranho. Quase parece que alguém se livrou deles. Tenha cuidado a partir de agora. Ashton assentiu e usou a luz do cristal de Serape para guiá-lo mais fundo. Mais à frente havia um único caminho. Sua trilha sinuosa passava por um punhado de quartos. À primeira vista, parecia que alguém devia ter morado naqueles quartos há muito tempo. Porque agora tudo foi consumido pelo tempo. O chão estava cheio de ossos e sangue muito seco que se tornou um colchão agora. Era a mesma história para todos os outros cômodos. Além disso, havia centenas de marcas de garras visíveis e algumas correntes de metal em cada quarto. Alguém deve ter sido acorrentado lá uma vez, mas por quê? Quanto mais fundo Ashton entrava na caverna, mais perturbadoras as coisas ficavam. Havia sinais claros de algum tipo de civilização ali. De máquinas e utensílios muito consumidos pela natureza e pelo tempo a esqueletos algemados, que tinham os membros estendidos na direção das portas desaparecidas, como se gritassem por socorro. A princípio, era apenas uma zona de teste, mas agora tornou-se algo muito mais hediondo e problemático. Antes que você me pergunte, eu não tenho ideia do que é isso. Parece que sua espécie escondeu os segredos de si mesmos. Porque é surpreendente que nem você saiba sobre tudo isso. É um pouco estranho, você não acha? Ashton zombou. Quer saber minha opinião sobre isso? Astaroth não respondeu, mas Ashton continuou de qualquer maneira. Isso foi algum tipo de prisão.
O fato de que Ursa foi enviada aqui não uma, mas duas vezes e a presença de Hydra torna tudo mais crível. Astaroth permaneceu em silêncio. Ele não tinha tanta certeza sobre o comentário de Ashton, mas o que ele disse fazia mais sentido do que qualquer outra coisa. Sem mencionar que o tipo de elo de corrente usado era certamente o mesmo que os Sirans usavam há muito tempo. Além disso, considerando o fato de que o Shiran havia criado o planeta do zero usando tecnologia precursora, não era possível que uma civilização secreta vivesse sob as rochas sem que eles percebessem. Ao refletir sobre isso, ele percebeu que centenas de criaturas foram aprisionadas no planeta como a Hydra e Ursa. Então, de certo modo, Euporia sempre foi mais uma prisão do que uma instalação de treinamento. Isso não pode ser. O que agora? Os precursores, não matamos todos eles, pois precisávamos de ajuda para entender sua tecnologia. Sempre achei um pouco estranho eles aceitarem nos ensinar, principalmente depois do que fizemos com eles. Mas agora fez sentido. Astaroth não disse o óbvio, mas Ashton entendeu o significado oculto por trás de suas palavras. Estas celas de prisão devem ter abrigado os precursores capturados. Agora fazia sentido porque alguns ossos pareciam muito com ossos humanos, embora nenhum humano jamais tivesse pisado na caverna ou em qualquer lugar perto dela. Foram essas celas de prisão que foram usadas para torturar os precursores até que eles se comprometessem a revelar os segredos por trás de suas tecnologias. Quanto mais Ashton sabia sobre os Shirans, mais ele começava a detestá-los. Por favor, não me permita usar Rafael agora. Ashton disse com os dentes cerrados. Se eu vir qualquer Shiran, eu juro que vou rasgá-los em pedaços e fazer esses mortos-vivos se banquetearem com eles. Astaroth permaneceu em silêncio. A revelação foi um pouco demais para ele também. No entanto, antes que pudessem discutir mais o assunto, eles ouviram um rugido. O som foi ficando cada vez mais próximo. Ashton imediatamente saiu correndo da sala. Ele não queria ficar preso dentro de um quarto minúsculo por qualquer motivo. No entanto, quando ele colocou o pé para fora da porta, ele viu algo pelo canto dos olhos. Algo gigantesco parado ao lado da porta. Ashton havia encontrado o que procurava. As duas auras mortais que ele sentiu estavam na frente dele. Uma criatura morta-viva, diferente de tudo que ele já tinha visto antes e da árvore, estava no topo dela. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 333. Behemoth 3. A criatura e Ashton se olharam. Mas as emoções que sentiam eram completamente diferentes. Enquanto os olhos de Ashton tinham um olhar de choque e perplexidade, o olho da criatura permaneceu indiferente como se estivesse vendo uma mosca. Em outras palavras, a criatura nem mesmo via Ashton como uma ameaça. Ashton deveria ter ficado feliz que a criatura morta-viva não o atacou instantaneamente. Em vez disso, ele ficou um pouco surpreso com o fato de a criatura ter se recusado a reconhecer sua presença. Não pode ser que a criatura não o tenha visto. Afinal, o cristal de Serapa ainda estava em chamas, e suas chamas preto-azuladas únicas eram um pouco difíceis de não notar. Eu não gosto dessa sensação nem um pouco. Ashton cerrou os dentes. Ele estava sendo menosprezado. Por mais que isso o frustrasse, ele manteve seu estado de espírito calmo. Se a criatura não o tivesse notado ou reconhecido, isso apenas tornaria mais fácil para Ashton derrubar a criatura. O morto-vivo tinha uma estrutura humanoide como os outros, mas parecia diferente ao mesmo tempo. Era facilmente 2 vezes maior que Ashton, tanto em altura quanto em areia. Ao contrário dos outros mortos-vivos que Ashton havia encontrado até agora, tinha uma estrutura exoesquelética rígida cobrindo a metade esquerda de seu corpo. Tinha um antebraço que havia se transformado em uma estrutura semelhante a um escudo que era tão grande e larga quanto Ashton. Em contraste, o outro lado do morto-vivo era feito inteiramente de carne com os ligamentos e músculos expostos. A única exceção a isso eram os dedos. Tinha 4 dedos ossudos e afiados como navalhas com cerca de 1 metro de comprimento. Sem mencionar que seus pés tinham uma estrutura semelhante à de um coelho, mas eram anormalmente grandes. A característica mais repugnante, no entanto,
Eram os múltiplos espinhos que se projetavam de suas costas como um cacto. Quanto à árvore, ela foi montada em cima de seus ombros. A criatura havia se tornado uma com a árvore, ou talvez fosse o contrário. No momento em que Ashton olhou para o rosto do morto-vivo, ele percebeu por que estava preso à árvore. A criatura não tinha boca. Tecnicamente, não tinha rosto, apenas 2 olhos, sem nariz ou boca ou qualquer outra característica facial visível. Assim, talvez ao se tornar um com a árvore, a criatura foi capaz de se alimentar dela. Ashton não tinha certeza sobre isso, mas poderia ser possível. Como não havia outra maneira de a criatura se alimentar da árvore, já que não tinha boca e outras coisas, isso é uma baita mutação. O que é essa coisa? Não há registros de tal criatura. Esta é a primeira vez que alguém encontra a espécie. Você sabe o que isso significa, não sabe? Você quer estudar essa merda feia, não é? Considere isso um presente antecipado de Dia dos Namorados para mim. Não o amo. A essa altura, parecia que a criatura estava entediada com a competição de encarar e ir embora. Ashton viu sua chance e aproveitou. Ele correu para a frente o mais rápido que pôde, antes de bater com os 2 punhos direto na cabeça do morto-vivo. O impacto foi bastante poderoso, pois a criatura gigantesca foi forçada a dar alguns passos para trás para se equilibrar. Ashton não se importava se o morto-vivo queria lutar com ele ou não, ele tinha que matá-lo, independentemente de a criatura lutar ou não. Aí credo. Ashton recuou imediatamente enquanto apertava suas mãos. Bater na cabeça da criatura pode não ter sido a ideia mais brilhante. No momento em que seus punhos colidiram com a cabeça, um líquido suspeito escorreu da ferida, cobrindo o braço de Ashton. O líquido pegajoso se espalhou rapidamente por seu braço, como se estivesse tentando devorá-lo completamente. Ashton rapidamente usou as chamas para se livrar da substância. Mas quando ele fez isso, o morto-vivo estava parado onde estava antes de Ashton atingi-lo. Quanto ao local onde Ashton o atingiu, o local já havia sido curado. Seu ataque não teve nenhum efeito duradouro na criatura. Este poder de cura excede em muitos que você lutou até agora. Eu sei. Se eu pudesse usar a gravar isso não teria sido um problema. Ashton pensou. Devo ativar os genes do lobisomem e correr o risco? Eu não acho que sou forte o suficiente para derrotá-lo apenas com meus genes mortos-vivos. Eu sugeriria manter essa estratégia como último recurso. Não sabemos como você reagirá quando seus genes vivos entrarem em contato com a árvore. Ashton assentiu. Astaroth estava correto. Dizia-se que a árvore subjugava qualquer ser vivo que entrasse em sua vizinhança. Eles não podiam arriscar que ele perdesse o controle sobre si mesmo assim. Eu preciso descobrir sua fraqueza primeiro. Sublinhado nome, Atlas espécie, zumbi, ativo, desconhecido, falecido. Status, Behemoth classe, absorvedor de mortos-vivos título, regente do domínio, o invicto, idade, desconhecida sexo, nenhum, anteriormente masculino grau, Setier, não é mais possível evoluir de métodos convencionais, afiliação, nenhuma nível, 99, recomenda-se cautela, estatísticas, PV, 60.000 mana, nenhuma dano, 154 armadura, 269 furtividade, 90 resistência, 420 agilidade, 23 inteligência, 32 natureza, indiferente hostil assertivo habilidades, maior parede de obsidiana, reduz todos os tipos de dano, exceto dano verdadeiro, em 70%. Maior Moscou pode recuperar 2,5% HP. Segundo, ao ser atacado ao custo de uma redução permanente de 5 pontos de vigor. Segundo, maior absorção, pode recuperar até 20% da resistência perdida causando dano a seres vivos ou mortos-vivos. Maior divindade, resistência absorvida adicionalmente pode ser usada para aumentar o dano com base no HP do usuário. Causa 10 mais 3% do HP máximo do usuário, como dano verdadeiro aos inimigos ao redor a cada 2 segundos. Sublinhado não é difícil vencê-lo. Mas essas malditas habilidades o estão deixando muito pesado.
Ashton expressou suas frustrações. Ele é como um saco de pancadas feito para forçar os atacantes a desistir. Ainda bem que também tenho meu próprio saco de pancadas para levar golpes. Menor Boni Goliath foi convocado. Maior eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 334 Behemoth 4. Todos os ossos espalhados pela caverna estavam agora cumprindo seu uso. Em instantes, Boni Goliath se elevou sobre o Behemoth. Ao contrário de Ashton, Atlas ou gigante não ignorou Golias e imediatamente atacou a besta esquelética. Sério? O tamanho é a única coisa que intimida esse filho da puta. Ashton balançou a cabeça. Liberte seu Kraken. Ele, sem dúvida, terá medo disso. Ashton ignorou os comentários de Astaroth e pulou nas costas de Atlas para tentar cortar a árvore enquanto ela estava focada no Golias. Com um golpe, Bamon foi alojado no fundo da árvore. Mas, assim como o gigante, o corte cicatrizou assim que Ashton pegou a espada para golpear novamente. Mesmo depois de mortos, sua vitalidade era mais potente do que a maioria dos seres vivos. Sem contar aquela redução de dano absurda. Mesmo que Ashton ativasse todos os seus genes, ele poderia não ser capaz de derrubar a árvore de uma só vez. TCH, tenho que bolar outro plano. Ashton grunhiu enquanto pulava para trás. Tem que haver uma maneira de diminuir a regeneração desse bastardo. Se não pudermos, então as coisas vão ser bastante problemáticas. Existem duas opções para você. Ou você milagrosamente consegue dar um tiro na fera e na árvore. Ou, não importa, esqueci que o subespaço de Rafael está ocupado com aquele bastardo, droga. Rafael teria sido o contador perfeito para o Behemoth. Assim como Rafael reduziu o HP de Beelzebub para 1% instantaneamente, ele poderia fazer o mesmo com o Behemoth. Teria tornado a vida de Ashton muito mais fácil. Infelizmente, apenas um ser pode ser mantido dentro do subespaço de Rafael e como eles não planejavam matar Beelzebub tão cedo, Ashton não poderia jogar Atlas no subespaço e se livrar dele lá. Você ouviu isso? Algo está vindo. Enquanto o gigante estava sendo mantido ocupado pelo Golias, Ashton se virou para ver que as paredes da caverna estavam tremendo. Uma horda de mortos-vivos estava vindo em sua direção. A árvore deve ter feito algo para chamar todos os que consumiram seu fruto. Tinha que ser algum tipo de medida de precaução para garantir sua sobrevivência. Esses filhos da puta. Eles estavam com tanto medo até de morar por aqui, mas olhe para eles agora. Ashton sorriu. Tudo bem por mim. Você não é o único que pode convocar um exército. Tudo bem, faça isso. Não é como se eu pudesse impedir você ou algo assim. Obrigado. De repente, um portal se abriu atrás dele e dele saíram os lobos fantasmas. Eles podem não ter força suficiente para matar os mortos-vivos, mas também era verdade o contrário. Enquanto os lobos conseguissem manter os mortos-vivos ocupados, Ashton seria capaz de lidar com a árvore junto com os mortos-vivos. Os lobos causaram uma debandada, destruindo os mortos-vivos repetidas vezes. Não importava quantas vezes eles curassem ou mordessem os mortos-vivos não conseguiam detê-los e logo eram dominados pelos lobos. Ashton havia criado uma parede impenetrável. Não importa o quanto os mortos-vivos tentassem, eles não estavam chegando perto da árvore ou dele. Se a árvore fosse um ser senciente, suas frustrações estariam em um nível totalmente diferente. Afinal, era para ser o governante invicto da zona de teste, e ainda assim Ashton estava decidido a fazer disso uma cadela. Um súbito som explosivo desviou a atenção de Ashton. O Golias tinha acabado de derrubar o gigante. Era estranho, o gigante dos ossos não deveria ser tão forte. A única razão pela qual Ashton o convocou foi para receber os socos que foram lançados em sua direção. No entanto, o Golias estava se segurando sozinho contra o gigante. Como ele é tão forte? É por causa dos ossos. Pode ser possível. Como havia muitos ossos do precursor espalhados, o Golias poderia ter recebido algum tipo de buff. Assistindo à luta de Golias, o Behemoth despertou a vontade de lutar de Ashton.
Ele não ia deixar seus animais de estimação roubarem os holofotes dele. Ele mais uma vez pulou nas costas do gigante, querendo cortar a árvore de uma vez por todas. Mas ao contrário da última vez, ele não cometeu o mesmo erro da última vez. Eu tenho vontade de fazer isso há tanto tempo. Ashton resmungou animadamente antes de cobrir Balmond com as chamas de Serápio. Menor Balmond está absorvendo o fogo do inferno do cristal de Serápio. Maior-menor absorção bem-sucedida. Maior-menor Balmond obteve o elemento do fogo. Maior assim que essas notificações apareceram, Balmond foi cercado por chamas negras. Ashton não tinha certeza do que aconteceria antes de fazer o que fez, mas ficou encantado com o resultado. Balmond havia aprendido uma nova habilidade, exatamente como Ashton esperava. Ao mesmo tempo, Golias bateu com o cotovelo na cabeça do gigante, fazendo-o desabar. A criatura tentou ao máximo se levantar, mas Golias continuou batendo em seu rosto. Começou a parecer que Golias tinha algum tipo de ressentimento contra o gigante morto-vivo. Fosse o que fosse, Ashton estava feliz como o inferno, porque Golias estava facilitando seu trabalho. Ele mais uma vez alojou Balmond direto na árvore. Embora sua força ainda não fosse suficiente para cortá-la com um golpe, as chamas deram a ele tempo suficiente para atingi-la novamente antes que a árvore pudesse se curar. O processo se repetiu várias vezes até que a árvore estivesse prestes a quebrar. Ashton sentiu que o julgamento havia ficado um pouco fácil demais com o passar do tempo. Ele não estava reclamando disso, mas não conseguia evitar que um pensamento estranho surgisse em sua cabeça. Uma sensação incômoda de que destruir a árvore não seria o fim do julgamento. Mantenha esses pensamentos no lixo onde eles pertencem e continue mastigando a porra da coisa, certo? Ashton balançou a cabeça e colocou toda a sua força no último golpe. A árvore veio caindo, ao mesmo tempo que o gigante. Junto com eles, o resto dos mortos-vivos também desmoronou. O julgamento acabou. Algo está errado. Ashton não comemorou nem por um segundo, a confirmação ainda não apareceu. O julgamento ainda está acontecendo. Sublinhado começando a segunda fase do julgamento. Objetivo: recupere o equipamento perdido do Green Reaper do Evolve Behemoth. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 335 Behemoth 5. Ashton encontrou a resposta para a pergunta que estava em sua mente. O ceifador, quem quer que fosse, era o responsável por essa bagunça. O ceifador provavelmente experimentou a árvore, transformando-a na ameaça que era. Ou foi esse o caso ou ele morreu tentando completar o julgamento e a árvore o absorveu ou algo assim. Assim que a notificação apareceu, uma névoa negra envolveu tudo à vista. A visão de Ashton foi comprometida, mas ele podia sentir a morte subindo mais uma vez. Os mortos-vivos estavam de pé, junto com o gigante. Tão irritante! Ashton exclamou enquanto usava controle elemental do vento para limpar a névoa. Demorou alguns segundos antes que ele finalmente conseguisse limpar a área. Apenas para ver o gigante estava de costas para ele. No entanto, Ashton não se incomodou muito com a criatura e, em vez disso, começou a procurar a árvore, pensando que a árvore poderia ter o equipamento do ceifador. Infelizmente, não foi encontrado em lugar nenhum. Ele havia desaparecido no ar. Ou alguém o fez desaparecer. Mas sem a árvore, apenas uma coisa poderia ter o equipamento do ceifador, o Behemoth. A criatura ainda estava de costas para Ashton. Este último viu nisso uma oportunidade de ouro para encerrar o julgamento de uma vez por todas. Não posso perder esse tempo. Ashton gritou enquanto se preparava para atacar o Behemoth com Balmond nas mãos, pronto para cortar a cabeça do morto-vivo. Mas antes que ele pudesse se mover, o Behemoth soltou um grito horripilante. A RGH Ashton caiu de joelhos enquanto cobria os ouvidos. A dor não era insuportável, mas por algum motivo, ele não conseguia pensar com clareza. O lamento agudo parecia que alguém estava coçando seu crânio com uma escova de metal. Pode não ter sido doloroso devido à sua resistência à dor, mas Ashton sentiu que poderia perder a cabeça a qualquer momento. Ele também não foi o único que sofreu com esse ataque repentino.
Os lobos junto com os mortos-vivos também estavam tendo dificuldades. Era como se o Behemoth não desse a mínima para ninguém ou para nada, exceto para si mesmo. O que era verdade, afinal, a árvore poderia ter algum controle sobre os outros mortos-vivos. Mas o Behemoth não. Enquanto isso, o sangue escorria das narinas e orelhas de Ashton enquanto ele se forçava a ficar de pé. Ele até conseguiu abrir os olhos, mas a visão era nebulosa. Ele podia distinguir aproximadamente as coisas ao seu redor, mas era isso. De repente, o lamento parou. Ashton se sentiu aliviado por um segundo. Mas se o lamento tivesse parado, isso significava que o Behemoth estava prestes a atacá-lo. Ele rapidamente equipou a armadura de Hidra antes de abrir os olhos, mas não conseguiu encontrar o gigante morto-vivo em lugar nenhum. Em vez disso, ele descobriu um buraco na frente dele. Estava escuro e Ashton não conseguia ver muito bem dentro do buraco, graças à sua cabeça estar uma bagunça. No entanto, a julgar pelo tamanho do buraco, o gigante deve ter escapado por ele. Este movimento fez sentido. Afinal, por mais forte que o Behemoth fosse, ele deve ter se machucado depois de ser espancado por Golias. Portanto, ele teve que fazer uma retirada apressada. Além disso, como o julgamento ainda estava incompleto, Ashton sabia o que tinha que fazer. Mesmo que ele não quisesse, você não está planejando entrar. Está? Não importa o que eu diga, você não pode ser tão idiota para fazer algo assim. Em vez disso, você deve enviar seu Golias. Seria uma opção melhor. Ashton assentiu. Poderia facilmente ser uma armadilha também. De qualquer forma, enviar Golias para dentro teria sido a melhor opção. Afinal, não era como se Behemoth fosse capaz de matá-lo. Acho que tenho antes que Ashton pudesse completar o que ele estava dizendo. Uma mão gigantesca rasgou o chão, investindo contra ele. Ele tentou se esquivar, mas ainda estava sob a influência do ataque anterior de Behemoth e sua coordenação corporal estava um pouco fraca. A mão ia esmagar sua cabeça. Mas com o canto dos olhos, Ashton viu o gigante branco correndo para parar o ataque. Em instantes, Golias agarrou a mão e puxou Behemoth para fora do buraco com facilidade. Golias não aceitaria merda de ninguém. Como aquele maldito morto-vivo bastardo ousou ter a audácia de ferir seu mestre na frente dele. Assim que Behemoth estava de volta ao chão, o Golias bateu com o joelho bem no rosto de Behemoth. Os chutes continuaram chegando, e Behemoth não podia fazer nada além de aceitá-los, pois Golias já estava com as mãos forçando o rosto de Behemoth para baixo. Mas Ashton podia sentir que algo estava errado. Os chutes de Goliath eram tão explosivos quanto antes, e ainda assim, depois de receber tantos golpes, Behemoth ficou parado como se não estivesse ferido. Ele imediatamente correu para ajudar o gigante, mas era um pouco tarde demais. Quando Golias deu outro chute, Behemoth bloqueou usando seus antebraços, antes de se libertar das garras de seu oponente e dar uma cabeçada no gigante branco. Dar uma cabeçada em um esqueleto teria sido doloroso. Behemoth estava fazendo mais mal do que bem. Pelo menos esse teria sido o resultado mais lógico. Mas algo inesperado ocorreu. Como diabos? Ashton murmurou em choque absoluto quando a cabeça de Golias se partiu em pedaços assim que o ataque de Behemoth pousou em sua cabeça. Até agora, ninguém, exceto ele, conseguiu fazê-lo. Nem mesmo Sven ou Gokung. O único que já havia dominado Golias assim era ele. Mas Ashton sabia que os seus olhos não estavam pregando nenhuma peça nele. Só assim, o gigante caiu e saiu para sempre. Foi uma façanha destruir algo que foi feito para absorver uma quantidade astronômica de dano. Assim que Golias caiu, Behemoth voltou sua atenção para Ashton. Foi a primeira vez que Ashton deu uma boa olhada no gigante evoluído e parecia muito mais feio do que antes. Suas características faciais mudaram muito. O gigante não tinha mais aqueles olhos vazios. Sua testa inteira estava coberta de bolhas e tumores que cobriam totalmente seus olhos. Por outro lado, o morto-vivo tinha uma fenda semelhante a uma boca em seu rosto e tinha uma língua coberta de espinhos e pendurada para baixo, quase tocando o chão. E aqui estava eu pensando que você não poderia parecer mais feio.
Ashton sorriu. Bem, não é a primeira vez que eu estava errado, nem seria o último. Ele não era estranho ao quão perigoso o Behemoth havia se tornado. No entanto, sua mente estava tão calma quanto a de uma aberração. Não teria sido muito divertido se o julgamento terminasse assim de qualquer maneira. Sem mencionar, quanto mais fortes eram os inimigos, mais difícil era derrotá-los e mais Ashton ficava empolgado ao enfrentá-los. Este caso não foi diferente. Com Balmond em suas mãos, Ashton atacou Behemoth. A criatura o viu chegando e rosnou alto, antes de chicotear sua língua de aparência cruel para ele. Ashton não se esquivou embora. Ele já teve o suficiente. Chega de correr. Agora era hora de ir grande ou ir para casa. Em vez disso, ele pegou a língua e a envolveu em seu braço. Parecia que centenas de seringas estavam tentando perfurar sua pele, mas a armadura da Hydra garante que ele não foi ferido. Ignorando qualquer desconforto que sentisse, Ashton puxou o morto-vivo para ele com força extraordinária. Um momento depois, os pés do gigante estavam fora do chão quando ele fez um arco sobre Ashton antes de ser jogado contra a horda de mortos-vivos. Devo dizer que a maneira como você esmagou a cabeça de Golias foi impressionante. Mas isso não o torna mais forte do que eu. Mesmo depois de evoluir, o nível de Behemoth mal excedeu o cumulativo de Ashton. Em outras palavras, o gigante pode parecer assustador, mas, além de sua aparência, não havia mais nada a temer. Mas Ashton ainda não havia terminado. A língua ainda estava enrolada em suas mãos, então ele fez o que qualquer pessoa lógica faria. Ele a cortou com um golpe de sua lâmina. Behemoth gritou de dor, debatendo-se com tudo ao seu redor, incluindo os mortos-vivos. HM. Esta língua pode ser útil mais tarde. Eu posso pensar em algumas coisas que eu poderia fazer com ela. Ashton examinou a língua enquanto seu oponente estava caído, mas eu posso fazer muito mais coisas do seu corpo. Behemoth levantou-se mais uma vez, comendo tudo o que conseguiu. Ashton não sabia por quê, mas seu palpite era que o maldito monstro queria recuperar um pouco de seu HP perdido, pois, ao contrário de seus outros ferimentos, a língua não cicatrizou. Será que seus órgãos são seus pontos fracos? Você terá que operá-lo de qualquer maneira. Seria um desperdício não obter pelo menos uma de suas habilidades. Além disso, o filho da puta provavelmente digeriu o que quer que fosse aquele equipamento. Então você terá que rasgá-lo de qualquer maneira. Ashton balançou Balmond em antecipação. Quem quer uma sopa de gigante? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.